Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webcast. O meu nome é Catarina Lopes e hoje vamos falar sobre a tipologia de inovação produtiva. Caso tenham alguma dúvida, deixem nos comentários. Aproveito para mencionar que as candidaturas para a terceira edição do Prémio Nacional de Inovação estão abertas. A FI Group é a entidade parceira deste ano, por isso quaisquer questões relativamente a este ponto podem deixar nos comentários também. Em primeiro lugar, e de forma introdutória, os avisos que surgem no âmbito desta tipologia pretendem estimular o investimento empresarial de natureza inovadora, promovendo a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa e reforçando a competitividade externa, através da diferenciação, diversificação e inovação. Desta maneira, as operações que podem ser apoiadas devem visar a produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual. Desta forma, devem resultar na produção de bens e serviços transacionáveis, internacionalizáveis, com elevado valor acrescentado e com um nível de incorporação nacional. Esta produção de bens e serviços deve corresponder a um investimento inicial, com as seguintes tipologias de ação, portanto, relacionado com as tipologias presentes no PowerPoint. A primeira, a criação de um novo estabelecimento. A segunda, o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, tendo como indicador garantir o aumento de, no mínimo, 20% da capacidade instalada no ano pré-projeto. Portanto, a empresa deve aumentar a sua capacidade produtiva de bens e ou serviços já produzidos nesse próprio estabelecimento. E, para demonstrar o cumprimento desse aumento mínimo de 20%, é admitido o aumento em termos de valor bruto da produção, ou outro critério tecnicamente sustentável pela empresa. Relativamente ao ponto 3, os custos elegíveis devem exceder em pelo menos 200% do valor contabilístico dos ativos que são reutilizados, tal como registado no exercício fiscal precedente ao início dos trabalhos. Ou seja, a despesa elegível do projeto deve representar no mínimo o valor correspondente a 3 vezes o valor contabilístico dos ativos reutilizados. Estes ativos reutilizados no projeto de diversificação, como por exemplo terrenos, edifícios, máquinas, equipamentos ou outros ativos fixos, tangíveis e intangíveis, devem ser identificados pela empresa na candidatura. Por fim, a quarta tipologia da ação. Neste caso, os custos elegíveis devem exceder a amortização e depreciação dos ativos associados no processo no decurso dos 3 exercícios fiscais precedentes. Nesta tipologia de ação não se está na presença de novas produções, portanto, é apenas uma alteração fundamental da produção global de toda a produção. Adicionalmente, é importante mencionar que, no formulário de candidatura, a empresa que se candidata deve apresentar o investimento por estabelecimento, com a correspondente tipologia de ação associada, portanto, as tipologias mencionadas acima, ou, no caso de existir mais que uma, a tipologia dominante. Neste ponto, é importante uma descrição técnica, económica e financeira das atividades de inovação, de acordo com os seguintes conceitos: inovação do produto, inovação da produção, do processo, inovação do marketing e inovação organizacional. No que diz respeito às entidades que se podem candidatar, o apoio recai para pequenas e médias empresas, portanto, as PME. Relativamente às áreas geográficas abrangidas, são as seguintes, portanto, os territórios das regiões NUT 2, do continente, portanto, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. É importante referir que, no que toca à região NUT 3, do Alentejo litoral, não são elegíveis as operações que se enquadrem nos setores das energias renováveis, do agroalimentar e do turismo. A modalidade de apresentação das candidaturas é individual e a duração das operações é de 24 meses. É importante mencionar também que a localização da operação tem de ser a região onde se localiza o estabelecimento do beneficiário, no qual irá ser realizado o investimento.
Quando as operações têm mais do que um estabelecimento, podem também incluir investimentos localizados em territórios de baixa densidade, desde que o peso dos investimentos feitos seja minoritário. Por fim, relativamente ao número máximo de candidaturas, cada candidato pode apenas apresentar uma candidatura, exceto nos casos de operações com investimentos localizados nas regiões menos desenvolvidas e nas regiões de Lisboa e ou do Algarve. Nestes casos, o candidato deve apresentar uma candidatura referente aos investimentos localizados nas regiões menos desenvolvidas e uma candidatura autónoma para os investimentos localizados em cada uma das regiões de Lisboa e ou do Algarve. Relativamente às condições específicas para a candidatura a esta tipologia. Em primeiro lugar, é não ser uma empresa em dificuldade. Em segundo lugar, apresentar uma situação económico-financeira equilibrada no ano pré-projeto, tendo em conta o rácio da autonomia financeira. Se for uma PME com menos de um ano de atividade ou com operações de elevada intensidade tecnológica, deve financiar a despesa elegível por um mínimo de 20% de capitais próprios. Outra condicionante importante é realizar um mínimo de 25% até a data do primeiro pedido de pagamento dos capitais próprios previstos no plano de financiamento da operação, portanto, relativamente a capital social, incorporação de suprimentos e de prestações suplementares de capital. É necessário também assegurar que o investimento cumpre o princípio de não prejudicar significativamente, portanto, mais conhecido como o princípio de DNSH. E também é importante mencionar que, no caso de operações com investimento em obras de construção, ter o respectivo projeto de arquitetura aprovado pelas entidades competentes. Confirmar também que não efetuaram uma relocalização para o estabelecimento em que se irá realizar a operação, nos 2 anos anteriores à sua apresentação, e comprometer-se a não alterar o estabelecimento por um período de 2 anos após a conclusão da operação. No caso de candidaturas ao Programa de Inovação e Transição Digital, a PR Norte e PR Centro, deve-se cumprir o seguinte indicador. Portanto, a despesa elegível do projeto deve representar pelo menos 10% do ativo líquido da empresa, no ano pré-projeto. Relativamente às taxas de financiamento, portanto, há um limite máximo de 40%, um incentivo não reembolsável, sendo que a taxa base é 25% para médias empresas e 30% para micro e pequenas empresas. No que diz respeito às operações localizadas nas sub-regiões do NUT 3, portanto, Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, há um limite máximo de, portanto, 50% para médias empresas e 60% para micro e pequenas empresas, sendo que a taxa base é 35% para as médias empresas e 45% para micro e pequenas empresas. Relativamente às majorações, temos então as prioridades de políticas setoriais, onde existe uma majoração de 5% por prioridade até ao limite de 10%, nomeadamente na indústria 4.0 e na transição climática. Na indústria 4.0 procura-se a transformação digital, que permitirá mudanças disruptivas em modelos de negócio, em produtos e em processos produtivos, e na transição climática, em áreas que contribuam de forma relevante para os objetivos da transição climática. Outro ponto bastante importante é que a criação de emprego qualificado, portanto, em função dos postos de trabalho qualificados criados, é importante. Se for de 1 a 3 postos de trabalho, a majoração é de 2%, e se for de mais de 4, 5%. Por fim, temos a capitalização das PME.
Portanto, 5% se a componente privada for financiada maioritariamente por capitais próprios. Capital social, como também vimos em cima, capital social, incorporação de suprimentos e prestações suplementares de capital. Relativamente aos custos elegíveis, temos então os ativos corpóreos, os ativos incorpóreos e outras despesas de investimento. Relativamente aos ativos corpóreos, temos máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar, portanto, às máquinas e aos equipamentos na localização e condições necessárias para o respectivo funcionamento, por exemplo, obras. Como também a aquisição de equipamentos informáticos, como por exemplo software que é necessário para o seu funcionamento. Relativamente aos ativos incorpóreos, temos a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes nacionais e internacionais, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente e software standard, ou também desenvolvido especificamente para determinado fim. Pronto. Relativamente aqui ao último ponto, outras despesas de investimento. Temos despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou os ROC, portanto os revisores oficiais de contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento. Complementamos com serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, estudos ou relatórios no âmbito do DNSH, planos de marketing, projetos e serviços de arquitetura e de engenharia. No que diz respeito às regras ou limites específicos à elegibilidade da despesa, são as seguintes. As operações suscetíveis de apoio devem apresentar pelo menos uma despesa elegível total de 300 mil euros e não ultrapassar uma despesa elegível total de 25 milhões de euros. Não existe elegibilidade de investimentos com data anterior à data de candidatura ou do pedido de auxílio, incluindo também os estudos de viabilidade. A intervenção do ROC ICC, portanto dos revisores de contas e contabilistas certificados, a serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, não podem exceder os 20% do total das despesas elegíveis da operação. Os custos com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores de contas na validação de despesas dos pedidos de pagamento não podem exceder os 5 mil euros. Continuando aqui as regras ou limites específicos, temos os custos com a realização dos estudos ou relatórios no âmbito do DNSH, que não podem exceder os 15 mil euros. No que toca aos custos com a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, não podem exceder os seguintes limites. Primeiro, para operações localizadas na NUTS 2, Norte, Centro e Alentejo, não pode exceder o limite de 60% das despesas elegíveis totais da operação para operações do setor de turismo e 35% para operações do setor da indústria. Seguidamente, para operações localizadas na NUT 2 Algarve, não pode exceder o limite de 70% das despesas elegíveis totais da operação para operações no setor da indústria e turismo e 90% das despesas elegíveis totais da operação nas operações do setor da indústria que se enquadrem na RIS 3 regional e que contribuam para o desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em resultados de investigação e desenvolvimento e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos. No que diz respeito aos indicadores a contratualizar, estes são inovações introduzidas na empresa, portanto o número de inovações, o volume de negócios, a intensidade exportadora e VAB por trabalhador, portanto em euros, tem de ser apresentado em euros e em percentagem de evolução, a criação de postos de trabalho, portanto totais e qualificados, e o consumo energético, emissões e consumo de recursos.
isto numa percentagem de evolução. A avaliação dos resultados é realizada em 2 momentos, tendo sempre como base os indicadores no ano pré-projeto. Portanto, estes momentos são o primeiro momento, que é no encerramento financeiro da operação, e depois no ano cruzeiro. No que toca ao primeiro momento, no encerramento financeiro da operação, é então apurado o grau de cumprimento, que se calcula da seguinte maneira, portanto, como conseguem observar. Vai então mostrar o grau de cumprimento determinado do indicador. Este grau de cumprimento tem de atingir pelo menos 85% para se manter a intensidade de auxílio. Se o grau de cumprimento apurado for inferior a 85%, a taxa de financiamento é reduzida da seguinte forma. Portanto, se for inferior a 85% e estiver entre 85 e 75, diminui então em 0,5 pontos percentuais, entre 75 e 65, 1 ponto percentual, 65 e 50, 1,5 pontos percentuais, e se for menor que 50, 2 pontos percentuais. No caso de ser menor que 40%, o projeto pode realmente vir a ser revogado. O segundo momento é então o ano cruzeiro. No ano cruzeiro é apurado o relatório da operação. No relatório da operação, dos indicadores de resultado, são escolhidos apenas os 2 que tenham um melhor resultado. Tal como dito anteriormente, tal como visto anteriormente, o resultado da operação tem de atingir pelo menos 85% no ano cruzeiro. Caso não atinja, a taxa de financiamento é reduzida em meio ponto percentual por cada 2 pontos percentuais abaixo do limiar referido, portanto até ao máximo de 3 pontos percentuais. No que toca aos documentos a anexar, temos aqui alguns. Primeiramente, o parecer de aprovação do projeto de arquitetura por parte da Câmara Municipal, ou cópia da comunicação prévia que é apresentada para efeitos de cumprimento na Câmara Municipal, bem como os pareceres legalmente exigíveis associados a ambos os procedimentos, declaração de entidade competente, portanto CM ou engenheiro arquiteto responsável, que ateste o facto das obras previstas se encontrarem isentas da apresentação do projeto de arquitetura, o balanço intercalar certificado por um ROC, não sendo admitido exame simplificado, portanto para efeitos de aferição do rácio de autonomia financeira, orçamentos dos trabalhos de construção civil empreitada, portanto que sustentem a candidatura associadas às despesas de construção de edifícios, portanto isto quando aplicável, a ata de assembleia ou de gerência com o compromisso de realização dos montantes necessários e previstos no mapa de financiamento, da mesma maneira quando aplicável, o documento comprovativo da aprovação das entidades bancárias, também quando aplicável, e os documentos comprovativos do efeito de incentivo. Agora, exclusivamente para as operações do setor de turismo. Temos a memória descritiva da operação, o projeto de arquitetura, memória descritiva e peças desenhadas, portanto tudo em base digital, ofício de aprovação do licenciamento enviado pela Câmara Municipal, com indicação da respectiva data de deferimento e cópia de licença de construção emitida pela Câmara Municipal, portanto caso já tenha ocorrido, parecer técnico de arquitetura aprovado pela Câmara Municipal e os pareceres emitidos por todas as entidades externas à Câmara Municipal, documento que legitima a empresa a executar o investimento e a explorar o empreendimento, estabelecimento, animação, como por exemplo, contrato de compra e venda, contrato de arrendamento, contrato de comodato ou outros. Cópia dos registros prediais atualizados relativos ao imóvel objeto de intervenção, portanto, caderneta predial e certidão do registro predial.
Estudo de viabilidade económica ou financeira, portanto, que suporta os dados constantes tanto na demonstração de resultados como nos balanços previsionais. E, por fim, o mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal e o mapa de serviço da dívida. Após a candidatura ser aceite e o termo de aceitação ser validado, entramos na fase de execução do projeto, onde ocorre a apresentação à autoridade de gestão das despesas elegíveis faladas anteriormente e onde são feitos os pagamentos. Os pagamentos ao beneficiário são efetuados a título de adiantamento, portanto, temos o adiantamento inicial até 10%, o adiantamento contra fatura e o adiantamento contra garantia. Temos também o pagamento reembolso e o pagamento final. Este pagamento final deve ser apresentado à respectiva autoridade de gestão até 90 dias a contar da data de conclusão da operação. Por fim, deixamos aqui algumas notas para uma boa execução do projeto. É importante iniciar a execução da operação no prazo máximo de 90 dias úteis após a comunicação da decisão de financiamento. Garantir para cada investimento o orçamento adjudicado e a existência de pelo menos 3 orçamentos comparativos. Pagamentos em numerário só são aceitos até 250 euros. As despesas a imputar ao projeto deverão ser contabilizadas nas respectivas subcontas criadas especificamente para esse efeito, sendo que deverão ser criadas tantas subcontas quanto os projetos a decorrer no âmbito do PT 2030. Em alternativa, poderão associar as despesas ao respectivo centro de custo criado para cada projeto. Não são elegíveis investimentos adquiridos em empresas sediadas em países, territórios, regiões com regimes de tributação privilegiada e também não é elegível aquisições de terceiros relacionados com o adquirente, mesmo que esses bens ou serviços, aquisições, sejam adquiridas a preços de mercado. Solicitar autorização para todas as alterações ou ocorrências relevantes para a aprovação da operação e, por fim, criação de um dossiê físico com os documentos originais referentes às despesas e aos documentos necessários à candidatura. Neste caso, a EFI Group será responsável por toda a organização, atualização e disponibilização do dossiê digital. É importante mencionar que cada aviso tem as suas particularidades e existem questões que podem alterar de aviso para aviso, portanto, será sempre necessário fazer uma análise do mesmo. Muito obrigada por assistirem e caso tenham alguma dúvida, não se esqueçam de deixar nos comentários. Obrigada.